O transporte coletivo de Curitiba é uma espécie de metrô de superfície, baseado em veículos sobre pneus. Desde 1991, quando o prefeito da época criou esse sistema, revolucionou o sistema de transporte de Curitiba. Os ônibus circulam em vias exclusivas, aqui chamadas de canaletas. Os ônibus inicialmente tinham o nome de expresso. Hoje conhecidos por articulados, biarticulados. Então temos ônibus com 2 módulos e uma articulação sanfonada, ou 3 módulos com 2 articulações sanfonadas, os biarticulados. Esses ônibus biarticulados conseguem transportar até 250 pessoas, 60 sentados e 190 em pé. É muita gente. 250, quando lotados, não são muito confortáveis de se andar nesses ônibus, devido ao seu tamanho e ao seu peso. Acontecem freadas bruscas, arrancadas bruscas. É difícil. Muito furto dentro dos ônibus. Não é fácil. 2 principais linhas servem a capital dos paranaenses. Uma que vai do norte da cidade até o sul da cidade, vai do bairro Santa Cândida até o bairro Boqueirão. A outra que vai do leste do bairro Centenário até o oeste, bairro Campo Comprido. Os ônibus nessas principais vias circulam em torno de 15 a 15 minutos, então é com bastante frequência. O embarque e o desembarque são através das estações tubo, que chamam aqui. Por quê? Porque o seu formato é em forma de tubo, revestidas externamente com acrílicos, e a sua estrutura é uma estrutura metálica. Isso tudo foi criado em 1991. Orgulho-me por ter confeccionado as 20 primeiras estações, com projetos de outras empresas. Apenas executei, construí e montei as 20 primeiras estações, que era do bairro do Carmo até o centro cívico, até a prefeitura. Ajudei na confecção e montagem dessas 20 primeiras estações. Posteriormente, daí fizeram um contrato e foram fazendo as demais. Hoje Curitiba é tomada por essas estações. O ônibus encosta nas estações, é aberto uma rampa do ônibus, a porta é aberta e forma-se uma plataforma que os passageiros podem sair da estação e subir no ônibus sem dificuldade. Normalmente para descer, as estações mais comuns
a descida do ônibus para a estação são pelas extremidades da estação, pelas portas 2 e 4, então o passageiro não passa por dentro da estação. Agora existem estações onde o passageiro desce para a estação e dali para o meio externo da estação. Algumas estações formam uma integração. Onde o passageiro pode descer nessa estação e trocar de linha, porque elas se cruzam em algumas estações. Ou algumas estações formam uma malha por outras linhas secundárias que acessam até essas estações. Então o passageiro pode ir formando uma malha através dessas estações de integração. Ele não paga nova passagem. Isso também é formado nos terminais de ônibus, aí que existem os terminais de ônibus. Então é um sistema até razoavelmente bom. Não fosse por algumas dificuldades. Algumas estações têm cobradores. O passageiro entra, paga a sua passagem e aguarda dentro da estação. Quando o ônibus encosta, ele sobe. Outras estações não têm cobrador. Não dá para se dizer que é um sistema ruim, mas já está ultrapassado. É uma espécie de metrô de superfície. Curitiba não tem sistema de metrô. O metrô de Curitiba é esse sistema, conhecido aqui como metrô de superfície. Por muitos anos foi considerado modelo. Atendeu muito bem, mas hoje já está ultrapassado. Já está bem ultrapassado e já se pensa, muitos políticos anunciaram em suas plataformas políticas de eleição que fariam um sistema de metrô para substituir esse sistema sobre trilhos, mas isso nada aconteceu ainda. Por enquanto vamos utilizando o chamado metrô de superfície. Os ônibus têm 28 metros, os maiores, né? 28 metros de extensão e conseguem levar até 250 passageiros. Sendo 60 sentados e 190 em pé em sua lotação máxima. A linha mostrada aqui é a linha de leste a oeste, que vai da Vila Centenário até Campo Comprido. Então, a via do ônibus é exclusiva. Só passa ônibus por ela, a não ser algumas viaturas da polícia, viaturas de segurança ou ambulâncias que também são permitidas passar por essa via. Nem todas, mas algumas, em caso de emergência, podem utilizar essa via. É muito perigoso, acidentes acontecem porque as pessoas estão acostumadas só em se cuidar dos ônibus e muitas vezes não vê a viatura e atropelamentos acontecem. Esse é o sistema de transporte de Curitiba por enquanto. Talvez algum dia mudem, porque a cidade cresceu bastante desde que foi criado esse sistema e hoje
já está ficando saturado. As cidades vão crescendo e tem que haver evolução também no sistema de transporte coletivo.